Olá pessoal, hoje então vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo semanal, né? A gente vai abordar então aqui os ciclos solares, né? Então eu vou fazer uma seleção dos principais assuntos, né, sobre o Sol. E aqui eu vou estar separando em parte um e parte 2, né? Que a parte 2 eu vou fazer sobre a parte de os ciclos que aconteceram durante as épocas, né? Que afetaram várias revoluções aí, durante as eras, né? E também tem os efeitos do sol no nosso corpo, né? Que acaba acarretando vários problemas também, esses, essas tempestades solares, né? Então aqui a gente vai começar com o tamanho do sol, né? Que o tamanho do sol, comparado ao tamanho da Terra, é muito grande, né? Aqui pela essa imagem aqui, ó. Esse pinguinho aqui, esse minúsculo aqui, então o mouse aqui, é o tamanho da Terra, né? É todo o nosso planeta comparado ao tamanho do Sol, né? Então o Sol é gigantesco, né? Só para vocês terem uma noção, né? O Sol tá praticamente, a gente vê todo dia, mas a gente não tem noção do tamanho dele, né? Que é muito grande, né? Então, comparado ao tamanho da Terra, né? O tamanho da Terra tem um diâmetro de 12.742 quilômetros, né? De um lado até o outro, né? Da extremidade. Então, o tamanho do Sol tem um diâmetro, né, de 1,39 milhão de quilômetros, cerca de 109 vezes o tamanho da Terra. Então, o raio do Sol é de 695 quilômetros, também cerca de 109 vezes o raio da Terra. Então, o volume dele, o espaço que ocupa, né, o Sol é tão grande que mais de 1,3 milhão de terras caberiam dentro dele. Então, imagine, 1,3 milhão de planetas Terra. É bastante. A massa dele, a quantidade de matéria, né? O Sol tem cerca de 333 mil vezes a massa da Terra. Então são 333 mil vezes o tamanho de massa que a Terra tem, cabe dentro dele. Pra você ter ideia. Então é coisa absurda, né? De grande. Então aqui tem o Sol, ele solta. O Sol pulsa, né, em ciclos de 11 anos, né? Cada 11 anos é um ciclo solar. Então, um ciclo solar equivale a 11 anos. Então, aqui nessa imagem aqui, dá para você ver que o Sol, de 1996 até 2006, de 1996 ele foi calmo, né? Aí vai passando o tempo, ele vai ficando mais agitado, né? Aí em 2001, ele estava mais agitado nessa época. Então, só para uma curiosidade, né? Em 2001, que vocês acham que aconteceu nessa época, né? Marcou nossas vidas, né? 2001. Aquele atentado às torres do World Trade Center, né? Então aquilo ali foi, na minha opinião, foi uma manifestação do que o Sol pôde fazer naquela época, né? E durante os anos seguintes, vocês podem ver que teve a guerra do Iraque, essas coisas tudo, né? Então pode ver que o Sol ele fica calmo, depois ele foi aumentando, né? Aí quando chegou em 2006 ele deu uma calmaria. Aí depois em 2007 para frente já teve outro ciclo, né? Então tem sempre esse ciclo de mínimo solar e de máximo solar. Então aqui o ritmo magnético do sistema. Então o Sol não é estático, ele oscila entre períodos de mínima solar, calmaria, e máximo solar, que é a tempestade, né? Em um ciclo quase periódico de 11 anos. Então após dois ciclos completos de 22 anos, ocorre o ciclo de Halley, quando o campo magnético retorna ao estado original.
Atualmente estamos no ciclo 25, que iniciou em 2019 e atingiu seu pico de atividade entre 2024 e 2025. Então a gente está no ciclo 25, né? E de 2024 já começou a ter bastante explosão, né? Então de 24, aí passou 25, agora a gente está no ano 26. Agora está no máximo solar de todos, né? Então esse ano aqui vai ser um ano bem, assim, para questão do sol, né? Vai ser bem perigoso, né? Esse ano aqui. Vai ser o ano tipo assim, um ano bem tenebroso aí, pro lado de explosão solar, né? Que esse ano aqui é o máximo de todos, né? Todo solar, durante os ciclo de 11 anos, esse é o mais forte. Esse ano de 2026. Então, o que é o ciclo solar, né? Então, o ciclo solar é a variação periódica da atividade magnética do Sol. Em média, dura cerca de 11 anos, mas pode variar entre 9 e 14 anos. Durante esse ciclo de mínima solar, tem poucas manchas solares, né? Menor atividade. E durante a máxima solar, muitas manchas solares e tem mais explosões, né, solares e ejeções de massa coronal. E o que pulsa exatamente? O Sol não pulsa como um coração visível, né, expandindo e contraindo. O que oscila é número de manchas solares, intensidade das tempestades solares e emissão de radiação e partículas a cada 11 anos. Então, a cada 11 anos tem essa pulsação do Sol, né, de mínima e de máxima. E o, os polos do Sol, eles vão se eles vão se alterando, né? Que nessa imagem aqui, ó. Tem essa inversão, né, dos polos, né? Então, o que é norte vira sul e o que é sul vira norte, né? Igual o que acontece também no planeta Terra. Só que o planeta Terra é essa transformação de norte para sul, ela ocorre a cada 12 mil anos, uma coisa assim. É bastante tempo, né? Enquanto do Sol é 11 anos, né? A cada 11 anos tem essa mudança de magnética do Sol, só que em 22 anos ela completa todo o ciclo dela, né? Então aqui nessa imagem aqui de 2013, o Sol é dividido em duas, né? Duas partes, que é o norte e o sul, né? Só que para completar ela inteira, leva 22 anos. A metade dela é 11, entendeu? Então, a gente está passando o ciclo de 11 anos, né? Só que o total de mudança dela inteira é de 22. Por que isso acontece? O ciclo é causado pela inversão do campo magnético solar. O polo norte e sul magnéticos do Sol se invertem. Após anos, após 22 anos, o campo volta à configuração original. Ciclo magnético completo. Então ele fica variando, né, esse ciclo dele. E em 22 anos ele completa isso, aí volta o estado normal dele. Após 22, estamos atualmente no ciclo 25, né? Iniciado em dezembro de 2019, com o pico esperado entre 2024 e 2025. Então, o pico dele já está no máximo, quer dizer, né? Já estamos no ano 26. Então, do 26 até o 27 vai ter bastante variação, né? Então, o que são as manchas solares, né? Então, as manchas solares, né, são os termômetros da atividade magnética. São regiões onde campos magnéticos intensos inibem a convecção, reduzindo a temperatura em cerca de 1500 graus em relação à superfície. Funcionam como indicadores precisos. Quanto mais manchas, maior atividade solar. Durante o mínimo solar,
o Sol pode ficar semanas sem manchas. No máximo solar, dezenas coexistem simultaneamente. Então, aqui, né, dá para você ter uma noção, né? Tudo isso aqui são manchas do Sol, né? Aí, como o Sol vai girando, aí essas manchas ela vai mudando de local, né? Todas essas manchinhas aqui, ó, foi medido em período do total de 2024, né? Que foi o ano. De janeiro de 2024 até de janeiro de 2025. Teve esse total aqui de manchas. Então, manchas solares, o que são, né? As manchas solares são regiões mais escuras na superfície do Sol, fotosfera. Elas parecem buracos, mas na verdade são áreas mais frias que o restante da superfície. Então, a temperatura ali do local, né, onde fica aquele buraco, ele varia, né? Então ele fica mais frio naquela região. Só que não que seja frio, né? Aqui fica menos, a temperatura cai menos ali, né? Então, temperatura, né, da superfície do Sol é de 5.500 graus. Quando tem essa mancha solar, ela cai de para 3.500 até 4.000 graus, né? Então tem essa variação de mais ou menos 1.500 graus da temperatura do Sol mesmo para essa mancha. Mesmo sendo extremamente quentes, parecem escuras por contraste. Por que elas surgem, né? Elas aparecem por causa de campos magnéticos extremamente intensos. Esses campos bloqueiam parte da convecção, o movimento do plasma quente, e reduzem a temperatura local. Criam duas regiões visíveis, né? Umbra, parte central mais escura, e a penumbra, que é a região ao redor menos escura. Então, ela cria essas duas, né? Umbra e penumbra, e também tem essa variação do movimento do plasma ali, que o plasma quente vai se movimentando e vai ficando mais frio às vezes naquela região. E você tem que imaginar que o Sol, ele é como se fosse um motor gigante que vai girando, né, ali, e ele vai ter uma carga elétrica muito grande ali, né. Ele é como se fosse uma bobina, né, e ele vai soltando aqueles raios, né, os raios dele, e tem também essas ejeção. É como se fosse uma bobina mesmo elétrica ali, um plasma, né, gigante. É, aí mínimo solar, né, à esquerda e o máximo solar à direita. A diferença visual da atividade magnética. Registros contínuos desde 1755 e relação com o ciclo solar. Durante o máximo solar, tem muitas manchas, e durante a mínima solar tem poucas ou nenhuma mancha. O número pode ir de quase zero até mais de 200 manchas ativas ao mesmo tempo. É uma quantidade bem grande, né, de mancha. Então aqui é uma imagem de como é ao mínimo, né, como o Sol fica, né, quando está na mínima solar, a calmaria, né, e quando está no máximo solar. Tá vendo que tem as manchas aqui, ó, preta? E essas manchas elas ficam enormes, né, gigantescas. Tem vezes que cabem dezenas de terra dentro delas, dependendo do tamanho da mancha. Então você pode ver que tem uma perturbação muito grande aqui, ó, dos campos magnéticos, né? Comparado a essa foto aqui, essa aqui está bem distorcida aqui, né? Então, o que são tempestades solares, né? Então, a erupção classe X, né, que é a erupção mais forte. Energia explosiva, eventos violentos onde o campo magnético se reorganiza, liberando energia equivalente a 10 bilhões de bombas atômicas. Manifestam-se de três formas principais, que são as erupções, né, que são os flares, que é explosões súbitas de radiação eletromagnética intensa. E tem as ejeções de massa, né, que são os CMES,
que são bilhões de toneladas de plasmas lançadas a 3.000 quilômetros por hora. 3.000 quilômetros por segundo. Não é nem por hora, é por segundo. É bem lançado assim, bem rápido. E ventos solares, né? Fluxos contínuos e intensificados de partículas carregadas. Chegam à Terra em 15 a 3 dias mesmo, 15 horas a 3 dias. Dependendo a explosão, leva de 15 horas, né, que é o mais rápido, até 3 dias, mais ou menos. Então, classificação das erupções solares. As erupções são medidas por satélites da NASA e da NOAA, com base na intensidade de raios-x liberados. A escala de intensidade, né? Classe A, que é muito fraca, a classe B, que é fraca, a classe C, que é pequena, e a classe M, média, pode causar pequenos impactos, e a classe X, que é a mais extrema. Cada letra representa um aumento de 10 vezes na energia. Dentro da classe X ainda há números. Então, quer dizer, dentro da classe X tem o X1, X5, X10 e X20. Então, pra você ter uma ideia que são... Aí você coloca o X1 é vezes 10, né? A potência dele. O X5 você coloca aí 50 vezes. E o X10 já são 100 vezes, né? X20 é 200 vezes. Então, uma X2 é 2 vezes mais forte que uma X1. Uma X10 é 10 vezes mais intensa que uma X1. O que acontece numa erupção classe X? Liberação máxima de energia magnética. Emissão intensa de raios X e radiação UV. Pode vir acompanhada de ejeções de massa coronal, ACME. Partículas solares são lançadas no espaço. Então, tem as manchas solares, né, a ejeção de massa coronal, tem os raios X e tem os ventos solares. Então, tem esses três tipos, né? Uma das maiores explosões já registradas foi a erupção de 2003, Tempestades de Halloween, que atingiu cerca de X28. O evento mais famoso da história é o evento de Carrington, 1859, que teria sido equivalente a algo acima de X30. Se acontecesse hoje, poderia causar bilhões em danos tecnológicos. Então esse foi um evento que aconteceu na época, né? Evento de Carrington, que ali passou do X30, né? Que é 300 vezes maior que o X1 ali. É muita coisa. E se tivesse hoje acontecido o que aconteceu naquela época, teria acabado com toda a tecnologia do planeta. Satélite, internet, tudo que é eletrônico teria dado pau. Porque naquela época lá tinha aquele telégrafo, né? Que era aqueles, tipo os aparelhos, aquele código Morse, né? Que fazia aqueles barulhinhos. Pi, 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 pi. Então naquela época lá tinha esses aparelhos e acabou queimando a maioria dos postes que tinha na época. Esse telégrafo, né? Se fosse nessa época, se fosse agora, já era. Acabaria com tudo. Então, a parte mais bonita, assim, da parte do Sol, né, é essa da aurora boreal, né? Então, as auroras polares, o escudo visível, né? Manifestações da proteção magnética. Quando partículas carregadas colidem com a atmosfera nos polos, transferem energia aos átomos, que emitem luz ao retornar ao estado normal. Tempestades intensas podem expandir esse fenômeno para latitudes mais baixas. Em maio de 2024, auroras foram vistas até no sul do Brasil.
Então, durante esse período de 2024, né, teve várias auroras, né, que aconteceu no sul do estado, ali em Rio Grande do Sul. E no sul são chamadas de aurora austral. E no norte é a aurora boreal. Então tem essa diferença, né? É um espetáculo de luzes, né? O aurora boreal é um espetáculo de luzes naturais que acontece perto do Polo Norte. Ela surge quando partículas do vento solar colidem com os gases da atmosfera da Terra. Como ela se forma? O Sol libera partículas carregadas, o vento solar. A magnetosfera da Terra guia essas partículas para os polos. Elas colidem com oxigênio e nitrogênio na atmosfera. A energia liberada produz luz. Aí tem a aurora austral. É o equivalente da aurora boreal no hemisfério sul. As famosas luzes do sul, ela acontece quando partículas do vento solar entram pela região do polo sul magnético e colidem com os gases da atmosfera. As cores mais comuns é a cor verde, mais frequente, a cor vermelha, né, que altitudes mais altas, e o azul ou o roxo, né, que é o nitrogênio liberada produz luz, né? Então, o azul e o roxo é do nitrogênio, né? E quando é mais intensa? Durante tempestades geomagnéticas classe G3, G4 e G5. Em períodos de máximo solar, ciclo de 11 anos. Então, tem cientistas que falam, né, que a colisão de partículas solares com a atmosfera cria o espetáculo de luzes mais fascinante da Terra. É o que eles falam. E tem essa parte da infraestrutura, né, vulnerável, né, do planeta, né? Tecnologia global em risco. Nossa dependência de tecnologias espaciais e redes interconectadas criou uma vulnerabilidade crítica. Tempestades solares podem causar danos irreversíveis, né, em segundos. Satélites e GPS. Então ele pode causar danos, né, permanentes por radiação, falhas de navegação e perda de comunicações globais. Sistema de comunicação, internet via satélite, GPS, satélites militares podem sofrer danos eletrônicos, perda de órbita e falhas temporárias. Então, nas redes elétricas também pode ocorrer correntes geomagnéticas induzidas, o GIC, podem queimar transformadores e causar apagões massivos. Transformadores de alta tensão são os mais vulneráveis. Correntes geomagnéticas podem sobrecarregar e queimar equipamentos. Um evento extremo poderia causar apagões em larga escala. Então, aqueles apagões que teve na Europa o ano passado, aconteceu também no Brasil, ali em São Paulo, provavelmente 100%, eu digo de 90 a 100% que foi causado pelo sol ali. Porque na época que estava tendo aqueles apagão, o sol estava mandando vários ventos solares, né, para cá, né, para a Terra. E um dos causadores assim de apagão assim que pode acontecer assim de um país todo apagar, provavelmente é do sol, né? Que ele acaba afetando ali a eletricidade do local. E desde que eu desde que eu de sempre assim, desde que eu pequeno, nunca ouvi falar que a Europa tinha passado por apagão assim, tipo que nem aconteceu, né? O ano passado. Primeira vez que eu escuto, né? E para você ver que as tempestades solares só estão aumentando, né, ultimamente. E está causando vários danos, né, no planeta, né. Aí eles falam que é por causa de aquecimento global, mas isso aí não tem nada a ver, né. Isso aí é mais por parte do Sol mesmo, né, que ele carrega ali o campo magnético da Terra, né,
com esses ventos solares que deixa o campo magnético da Terra muito mais cheio de energia ali, né? Aí essa energia ela penetra na Terra também, né? Aí ocorre várias coisas também, né? Na parte de terremoto, essas coisas. Tem uma série de estudos que falam sobre essa parte de terremoto também, que o Sol, ele, quando tem esses ventos solares, essas manchas solares, ele tem altos, é, altos indícios de dar terremoto no planeta, né? Vários terremotos, né? Em comparação a um tempo atrás, no Brasil está tendo bastante terremoto pequeno lá, né? E coisa que não tinha, né, antigamente. E tá tendo em todos os lugares do mundo, né, terremoto agora. Até lugares que nunca tinha, tem. Tá complicado o negócio. Então ele também acaba afetando também a aviação, né? Que são rotas polares, são mais afetadas, as rotas polares ali no Polo Sul e no Polo Norte. Companhias, pode haver perda de comunicação por rádio. Companhias aéreas podem alterar rotas durante tempestades solares, né, fortes, e impacto econômico. O evento de Carrington de 1859 queimou telégrafos, hoje queimaria toda a internet. Um evento extremo hoje poderia custar mais de 2 trilhões de dólares em prejuízos globais. O sistema financeiro, né? Transações dependem de internet e energia. Satélites sincronizam sistemas bancários globais. Um grande evento poderia afetar bolsas de valores e pagamentos digitais. Então, para a parte financeira, né, seria mais ou menos um apocalipse, um caos ali. Seria terrível, né? Acabaria com tudo, né? Já pensou, tipo um Mad Max ali, todo mundo partindo para as cabeças. Complicado. E as telecomunicações, né? Torres de celular, cabos submarinos, infraestrutura de internet. Embora cabos de fibra não sejam diretamente afetados pela radiação, os equipamentos elétricos conectados a eles podem sofrer. Então, os cabos, aqueles cabos marítimos, né? Geralmente eles não afetam muito, né? Mas quando ele é conectado no roteador, provavelmente o roteador pifa. Então aqui tem a parte do campo magnético, né, do planeta Terra. Então o escudo protetor invisível, gerada pelo núcleo de ferro líquido da Terra, né? A magnetosfera é uma bolha magnética que nos protege. Sem ela, a radiação solar teria varrido nossa atmosfera, tornando a Terra inabitável como Marte. O campo magnético é uma região do espaço onde forças magnéticas atuam. Ele é gerado por ímãs, correntes elétricas e até por planetas e estrelas. Então, esse campo magnético, né, ele é formado que protege a Terra, é como se fosse uma bolha, né? Não sei se dá para vocês verem aí pela imagem que eu coloquei no fundo da esquife aí animado. Então o Sol ele espelha o material. Aí se não fosse esse campo magnético aí, ó, a gente já teria fritado há muito tempo. E teria mais ou menos, estaria no estado de Marte ali, sem vida nenhuma. E esse campo, ele é feito pelo núcleo da Terra, que é envolto de vários materiais de ferro ali, né? Que é o núcleo da Terra é uma bola gigante de ferro, bem quente ali, né? As lavas, essas coisas. E ela vai formando esse campo, essa bolha, né? Que liga os polos, né? Ao polo norte e ao polo sul, né? Ela faz tipo um círculo, né? E vai passando no interior da Terra. Aí sem esse campo aí já era. Nós teria virado história há muito tempo. A magnetosfera, né?
a Terra funciona como um grande ímã por causa do movimento do ferro líquido no seu núcleo, né, externo. Forma a magnetosfera, protege contra ventos solares, permite a formação da aurora boreal e aurora austral, desvia partículas carregadas do Sol. Sem o campo magnético, a vida como conhecemos poderia não existir. Estende-se por 65 quilômetros no lado diurno e milhões de quilômetros na cauda noturna. Então ele, quando tem a ejeção do Sol, né, ela, ela pega ali uma barreira ali que se estende por 65 mil quilômetros, que é a parte da frente, onde está barrando ali como que dá para ver ali pela imagem, né? Onde o Sol está pegando ali nela, então ela é 65 mil quilômetros ali na frente e milhões de quilômetros para trás, né? Então ela faz tipo uma cauda assim para trás, assim. É a parte noturna, né? Então aí tem a medição, né? O índice Kp, que vai do 0 ao 9. Então o índice Kp, né? Mede a perturbação geomagnética. Valores acima de 5 indicam tempestades. Então, o Kp, que é do 0 a 1, é muito baixo, né? Que é o campo estável. O Kp nível 2 é o baixo, o normal. O 3 é o levemente ativo, que é pequenas variações. O 4 é o ativo, né? A tensão, que a pessoa fica em atenção ali. O 5 já é a tempestade G1, que é a tempestade geomagnética menor. Aí o 6 é o G2, que é o moderado. O 7, que é o G3, que é o forte. O 8 é o G4, que é o severo. E o 9, que é o G5, que é o extremo. Então, quando chega no G5, é o extremo, não tem mais acima disso aí. G5 é o máximo. Então, quando você vai falar que teve uma ejeção de massa coronal que chegou na magnetosfera da Terra em G5, é porque é o extremo de todos, né? Não existe acima disso. Dinâmica de defesa. O campo se comprime e estica sob ataque do vento solar, absorvendo, né, energia. Um escudo invisível essencial para a vida na Terra. As linhas de campo magnético saem do polo norte magnético, entram no polo sul magnético, são invisíveis, mas podem ser vistas com limalha de ferro. Quanto mais próximas, mais forte é o campo. A intensidade é medida em Tesla, que a Tesla é medida é significado pela letra T, né? Então, aqui tem essa imagem, né, que eu ponho, que é o campo magnético, né, que liga os polos, né? Então ele passa no meio do planeta e vai fazendo esses círculos aqui, ó. Interessante, né? Aí a aurora boreal, que é no norte, e a aurora austral, que é no sul, né? Que é onde as linhas se conectam aqui, ó. Aí tem o monitoramento, né, que é feito, né? Sem esse monitoramento fica difícil de prever, né, as coisas. Então, vigilância espacial 24 horas por 7 dias da semana. Então, previsão e alerta, né? Agências espaciais mantêm vigilância constante do Sol. A acurácia ainda é limitada, mas vital, 15 a 60 minutos para erupções e 1 a 3 dias para ejeções de massa. Então, durante esse tempo, né, de 15 a 60 minutos para erupções, né, que eles têm essa vigilância, e de 1 a 3 dias que é para ejeções de massa coronal, que é o tempo que leva para ter essa informação, né, dos satélites. Então, agências globais, tem a agência da NOAA, né, que é dos Estados Unidos, e tem a INPE, que é do Brasil. Emitem alertas de crime espacial. Então, acho que só essas duas que tem, que é a da NOAA e tem da INPE, que é do Brasil, né? Que elas investem em monitoramento do Sol.
Então, satélites sentinelas, sondas como SDO e SOHO, monitoram o Sol em múltiplos aspectos. Estratégias de mitigação: desligamento preventivo de redes elétricas e proteção de satélites. Então, se tiver uma tempestade muito forte e rígida, né, aí esse satélite ele manda o sinal para cá, aí fala, ó, vai ter muita, muita massa, né, vindo para cá. Aí é bom fazer tipo um desligamento dos satélites para prevenir a queima, né, dos satélites que estão lá em cima, lá no espaço, né. Então tem um sistema que eles têm que eles desligam todos os satélites, né, a maioria deles, que estão assim na parte da frente, né, do planeta, a parte diurna. Então aqueles satélites que estão na parte diurna eles desligam e na parte de noite aí eles deixam. Então por isso que não tem essa queda, né, da comunicação de uma vez. Pode ter queda assim na parte diurna, onde o satélite está rodando ali naquele local. Pode ser que não tenha problema com GPS, nessas coisas. Mas pelo menos é um modo de evitar que acabe com toda a tecnologia, né? Ali que está envolvida ali nos satélites ali, né? Principalmente os satélites ali do Elon Musk, aquele da Starlink, né? Eles têm essa proteção aí também contra tempestade solar. É, investir em monitoramento, né, espacial não é luxo, é garantia de sobrevivência tecnológica. Então ele põe essa questão aí, né, que investir em monitoramento é sempre bom, né? Tá sempre ali um passo à frente, né? Ciclo 25, que é o ciclo que a gente está agora. Os ciclos solares de 11 anos conectam a astrofísica à nossa vida cotidiana. À medida que nossa dependência tecnológica cresce, nossa vulnerabilidade e esses eventos cósmicos aumenta. Compreender o Sol não é apenas ciência pura, é uma necessidade estratégica para proteger nossa infraestrutura, nossa economia e nossa saúde. Então, aí eu coloquei aqui que no próximo vídeo, né, irei abordar a parte 2, trazendo os grandes ciclos do Sol, tendo uma relação direta com as grandes revoluções da história e com os efeitos que traz no corpo humano. Então esse é o tema que eu vou abordar no próximo vídeo que eu vou colocar no domingo que vem, né? Então aqui eu coloquei aqui a NOAA, né? Que ela é o departamento dos Estados Unidos, né? Que ela faz esse monitoramento, tanto monitoramento por satélite, né? Para ver o Sol, quanto monitoramento também dos oceanos, né? Ela é atmosférico, tudo, oceanos, né? Então ela faz um trabalho muito bom, né? Aí tem o INPE, né, que é do Brasil, que é o Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, que ele é brasileiro, né? As mais famosas é só essas duas, né? As outras eu não cheguei a ver se tem alguma outra melhor que elas. Então aqui eu coloquei uma dica de filme, né? Que eu já assisti esse filme, né? Várias vezes já. E é um filme que ele conta ali uma história muito interessante, né? Sobre como seria, né? Uma catástrofe global envolvendo a injeção de massa do Sol, né? Então ali, na verdade, esse filme já é velho, né? Tem mais de 10 anos já. Tem uns bem mais, acho que tem mais de 12 anos já. E é um filme muito bom, né? Com o Nicolas Cage, né? Se você parar para assistir esse filme, você vai ver que tem umas coisas ali que bate com o que está acontecendo atualmente, né? É, bastante coisa ali interessante ali. Aí eu gostaria que vocês pudessem pegar para assistir esse filme, quem não assistiu ainda, baixar, ou assistir online, deve ter no YouTube para assistir alguma coisa assim.
que é muito bom, né? Que é Presságio, é o nome do filme. Então, em 1959, né, uma escola enterra uma cápsula do tempo com desenhos feitos por crianças prevendo o futuro. E 50 anos depois, o filho de um professor de astrofísica encontra uma folha repleta de números aparentemente aleatórios. O professor, interpretado por Nicolas Cage, descobre que aqueles números correspondem às datas, locais e número de vítimas de grandes tragédias ocorridas nas últimas décadas, incluindo eventos que ainda não aconteceram. À medida que novas catástrofes se aproximam, ele tenta desesperadamente impedir o inevitável, enquanto começa a perceber que os números podem revelar algo muito maior do que simples desastres, algo ligado ao destino da própria humanidade. Então, é um filme interessante, né? Ele é meio, é, bem assim, focado em destruição do planeta, essas paradas, mas é bom vocês assistir assim, porque tem um significado ali por trás, né? Ele mostra ali um. Ah, é porque os filmes geralmente eles fazem, né, com intenção de colocar na cabeça da pessoa que aquilo ali um dia vai acontecer, provavelmente, né? Então, é interessante de assistir, né? Esse filme aí. Beleza? Então, aqui eu deixo meu muito obrigado, né? E se inscreva no canal, dê o like e ative o sino, né, de notificação ali para colocar para ativar quando aparecer um vídeo novo, né? Aí ele manda mensagem para vocês aí. Tá ok? Então, muito obrigado e fica para a próxima. Tudo de bom para vocês e fui. Muito obrigado.